Olá, meus irmãos, saudações a todos vocês. Sou o Kennedy, chamado ao Evangelho da filosofia extra-orgânica e antisopia. Vou trazer um tema aqui para você sobre o fruto da bondade. O que seria um fruto da bondade? Será que o fruto da bondade está relacionado à nossa salvação? Sabemos todos nós que temos o conhecimento do bem e o conhecimento do mal? É possível a gente ter a condenação se praticarmos o mal? A bondade está relacionada à nossa salvação? Toda essa pergunta um sábio se consiste e sim nasce um bom filósofo. Eu criei uma frase e postei uma frase que me levou a fazer esse vídeo para todos vocês sobre a salvação ser um fruto da bondade para o seu próximo. Alguns sistemáticos e religiosos, não sei se congregam, não conheço as pessoas que comentaram minha publicação, postaram coisas sobre Efésios capítulo 3. Ao perceber e entender o que eles estavam dizendo, percebi algo que estava aprisionado à consciência deles. Pois não adianta a gente sair do sistema, refutar contra o sistema, mas se o sistema está na nossa própria cabeça. Por isso a importância da evolução. A bondade de seus frutos sempre se constituiu em a bondade do que Cristo fez. A salvação que eu estou querendo dizer não é sobre Efésios 4 ou Efésios 3. Mas a bondade ser sobre a salvação está naquilo que condiz a sua salvação, que Cristo fez por você. O que Cristo fez? Qual foram as boas novas de Cristo? A bondade, o amor, a fé, isso que Cristo nos ensinou. O fruto da bondade está sempre sim relacionado à sua salvação. Você depende da bondade para ser salvo. Ora, se você dizer ser salvo e não pratica a bondade, como pode ser salvo se não praticar a bondade? Se você tem a consciência que Cristo morreu para te salvar, é obviamente que você tem a sua mente voltada para Cristo em sua bondade. Então a salvação se torna um ato de bondade. Eu te pergunto, eu me pergunto, será que se eu deixar de praticar a bondade e o bem, posso me dizer ser salvo? Será que eu parar de praticar o amor ao meu próximo e praticar o mal, sou salvo mesmo assim? Você precisa da bondade para ser salvo. Se você diz ser salvo, você precisa do amor. Você precisa praticar as boas e novas que Cristo nos ensinou. É muito simples de entender. Infelizmente, a prisão mental de consciência nas pessoas não permite elas entender essa organicidade de salvação ser um fruto da bondade. Eles não entendem. Tudo deles é chamada a Bíblia compilação. Esse é o grave erro dos pentecostais naquela época. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E fica naquela prisão. Eles não vivem, eles não saem do conforto. Inclusive, um grande amigo meu criou uma frase, um grande filósofo, Nuno Oliveira, e quero ler para vocês, para você entender mais ou menos sobre a bondade. Olha o que ele diz. O crente, aspas, entre aspas, tem um horror tremendo às boas obras. Porque se a bondade salvar ele, ele tem de deixar a sua amada zona de conforto. E é exatamente isso os religiosos. A bondade, se interferir em sua salvação, eles têm que deixar seu zona de conforto, que é Bíblia, sentar, apenas jogar cartas Bíblia, 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 caçando refutar. Isso me lembra dos fariseus, os doutores da lei, que sempre queriam indagar Jesus sobre palavra, sobre letra. Infelizmente, eles não entendem do que o sentido da vida, o sentido do Evangelho, que está sempre no nosso modo de viver, sempre no nosso modo de falar, de escutar, de caminhar, ou seja, eles não vão entender isso. E sobre Efésios 3, olha o que Paulo diz. Me refutaram dizendo sobre que obras, o que eu escrevi, salvação é o fruto da bondade, não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Pois Paulo estava tratando ao Efésios 3, sobre carnalidade de prazeres humanos, judaísmo sem Cristo. Olha agora o que ele vai dizer no capítulo 12, versículo 10. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. É muito simples de entender, meus irmãos. Para que nós podemos andar nela, em boas e novas. É o fruto da salvação, a bondade. A gente nunca será salvo se não praticarmos a bondade. Por isso que o cristão é sempre Bíblia, esquece de viver, esquece de praticar a bondade, sempre quer argumentações para sustentar o seu eu. Eu conheço, eu entendo de Bíblia e aplico a Bíblia em todo mundo. Não. A Bíblia não é sagrada, a Bíblia não é mística, é uma referência de vida apenas. O nosso modo de viver conforme o Evangelho de Cristo. Cristo viveu o Evangelho em seu modo de viver, o amor, a bondade. Então sim, a salvação se torna um ato de bondade. Nós não podemos sair dizendo ser salvo se não praticar a bondade, porque tudo está interligado na outra. Para você dizer ser salvo, você precisa fazer a bondade. É muito simples de entender. Só que os religiosos ou os desigrejados, não seja, eles não vão entender. As pessoas que vivem de Bíblia, eles nunca vão entender a organicidade e a liberdade do Evangelho. Pois para eles tudo tem que ter uma argumentação, uma Bíblia para isso. Não. É só olhar para Jesus, o que Jesus fazia. Pense nisso, querido. Viva a vida e